A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando neste estudo, meditação e oração da carta encíclica Laudato Si, da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Seja muito bem-vindo e agora acompanhe o nosso áudio. Estamos hoje no nosso 6º encontro para estudar sobre a Laudato Si. Vai nos ajudar hoje na meditação o professor doutor Daniel Santini Rodrigues, que vai falar sobre a raiz humana da crise ecológica, que é o capítulo 3º da Laudato Si. O professor Daniel é doutor em Educação pela Universidade de São Francisco, mestre em Educação pela mesma universidade na linha de pesquisa Linguagem, Discurso e Práticas Educativas. Ele possui especialização em Coordenação e Supervisão Pedagógica pela PUC Minas, em Docência do Ensino Superior pela Universidade Gama Filho e em Gestão de Pessoas e Projetos Sociais pela Universidade Federal de Itajubá, através do projeto Universidade Aberta do Brasil. Tem graduação em bacharelado em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Paulista e bacharelado em Teologia pela Faculdade Deoniana e licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano. Padre Daniel é professor na Faculdade Católica de Pouso Alegre. Com muita alegria recebemos o professor doutor Padre Daniel Santini Rodrigues. O 3º capítulo da Laudato Si, intitulado A Raiz Humana da Crise Ecológica, o Papa Francisco tece uma reflexão muito pertinente de que nós precisamos realmente reconhecer a raiz humana da crise ecológica. Este capítulo está dividido em 3 partes. A primeira parte tem como título A Tecnologia, Criatividade e Poder. Um capítulo muito instigante, porque o Papa Francisco ele traz um olhar positivo, primeiramente sobre a tecnologia, reconhecendo realmente que a tecnociência bem orientada, ela pode produzir coisas realmente valiosas para melhorar a qualidade da vida do ser humano. Mas ao mesmo tempo, o Papa ele nos faz alguns alertas, principalmente sobre o desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores e à consciência que não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Por isso que o Papa enfatiza que precisamos afirmar que a tecnociência ela carece de uma ética sólida, de uma cultura, de uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. Após então essa primeira parte, a segunda parte, o Papa Francisco escreve sobre a globalização do paradigma tecnocrático. E é muito interessante porque o Papa ele vai aprofundar sobre este paradigma tecnocrático, em que ele afirma que, neste paradigma, o sujeito num processo lógico-racional compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora. Por isso que o Papa realmente ele mostra o quanto que esse paradigma tornou-se tão dominante e que muitas vezes é muito difícil prescindir dos seus recursos e mais difícil ainda é utilizar os seus recursos sem ser dominados pela sua lógica. Por isso que o Papa mostra que esse paradigma ele provoca uma redução da capacidade de redução, de decisão, a liberdade mais genuína, o espaço para a criatividade. Ou seja, este paradigma ele tende a exercer o seu domínio sobre a economia, sobre a política e também provoca uma fragmentação, muito forte, muito intensa
e cada vez mais fazendo com que, diante da cultura ecológica, cada vez mais se reduza uma série de respostas urgentes, tão necessárias a diversos problemas que estão emergentes. Por isso, nesse segundo capítulo, realmente o Papa ele mostra que as pessoas tomam consciência de que o progresso da ciência e da técnica não equivale ao progresso da humanidade e da história. Por isso que o Papa faz um grande convite para nós. Não nos resignemos a isto, nem renunciemos a perguntar-nos pelos fins e o sentido de tudo. E por fim, a terceira parte do terceiro capítulo, intitulado Crise do Antropocentrismo Moderno e suas Consequências, realmente o Papa vem trazer uma reflexão muito profunda sobre a antropologia, justamente trazendo-nos que assim debilita-se o valor intrínseco do mundo, mas se o ser humano não redescobre o verdadeiro lugar, o seu verdadeiro lugar, compreende-se mal a si mesmo e acaba por contradizer a sua própria realidade. Então, o Papa quer realmente que nós resgatamos uma verdadeira antropologia. Por isso que a crítica do antropocentrismo desordenado não deveria deixar em segundo plano também o valor das relações entre as pessoas. Se a crise ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Por isso, o Papa, ele provoca entre nós algumas reflexões neste capítulo, principalmente trazendo-nos sobre a cultura do relativismo, que é uma patologia que impele uma pessoa a aproveitar-se de outra e a tratá-la como mero objeto. O Papa também enfatiza bastante sobre a necessidade de defender o trabalho, apresentando o valor do trabalho, o sentido e a finalidade da ação humana sobre a realidade. E por fim, o Papa traz sobre a importância da inovação biológica através da pesquisa. Um olhar muito positivo o Papa desenvolve sobre a reflexão acerca da intervenção humana sobre o mundo vegetal e animal, que cada vez mais tem esse poder realmente de despertar um debate científico e social que seja mais responsável, mais amplo, capaz de considerar toda a informação disponível. Portanto, é um capítulo muito instigante, provocativo, que pede de nós repensar as relações humanas, repensar uma antropologia, olhar para a técnica com seu olhar positivo, mas também a necessidade de construir uma ética mais consistente. Obrigado, professor doutor Daniel Santini, pela sua contribuição, analisando e nos contando sobre a raiz humana da crise ecológica. Tema tão importante para que possamos entender também as bases antropológicas das dificuldades climáticas. Deus o abençoe. Vamos rezar agora a oração pela nossa terra. Rezemos juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor,
na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.